Olá! Chegamos ao quarto vídeo dessa série de 100. Quarto vídeo, junto dele, milhões de pensamentos críticos, julgadores e procrastinadores, né? Porém, não esquece de se inscrever neste canal, ativar o sininho. O que mais que eu tenho que pedir? Que me ensinaram que quando a gente começa o vídeo no YouTube, a gente tem que falar algumas frases, algumas chamadas, né? Enfim, estou aprendendo. Esse é só o quarto. Eu vou melhorar, eu prometo. Então vamos lá, né? Esse vídeo de hoje é sobre o quê? Fazer o que deve ser feito. E isso depende do quê? Da nossa confiança. Bora? Então, né, gente? Fazer o que deve ser feito parece tão óbvio, mas não é. É óbvio, mas não é simples, sabe? Porque a gente tem uma tendência muito grande de agir conforme a nossa percepção da realidade e autopercepção. Não tem como, é isso que vai movendo a gente, a maneira como a gente vai lendo e fazendo nossas interpretações sobre a vida. E aí, beleza, né? Eu tô aqui no meu quarto vídeo de 100 e não sabia sobre o que eu ia falar. Por quê? Porque eu não fiz programação nenhuma para estar aqui. Eu simplesmente decidi que ia fazer e estou fazendo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, do quanto a gente às vezes vai enrolando, sabe? Vai embromando a coisa a acontecer, não pela coisa em si. Tipo, eu não vou começar porque o meu cenário não está pronto, né? Ok. É uma justificativa racional. Mas o que existe atrás dessa justificativa que faz com que a gente não faça aquilo que deve ser feito? As nossas crenças, os nossos julgamentos, a maneira como a gente supõe que o outro está pensando sobre a gente, sabe? Porque muitas coisas são simplesmente suposições. Eu não tenho como ter certeza de que as outras pessoas estão pensando isso ou aquilo de mim e por isso não vou fazer. E outra, se as outras pessoas estão pensando isso ou aquilo, bom, racionalmente eu sei que isso é um problema delas, né? Mas emocionalmente isso de fato gera um incômodo. Por quê? Porque é natural do ser humano querer ser aceito. Então, se a gente está aqui se esforçando para fazer algo e a gente supõe que não vai ser aceita por isso, isso gera um desconforto muito grande. E a gente não quer lidar com esse desconforto. Para não lidar com esse desconforto, a gente inventa desculpas. Só que o nosso cérebro é tão esperto, mais esperto do que o dono dele. E aí ele começa a criar justificativas que façam com que você não entre em contato com esses pensamentos, que na verdade são esses pensamentos que vão gerando, né, um pensamento que gera um outro pensamento, sabe? É uma crença enraizada sobre a tua autoimagem, né, sobre o mundo, sobre como as pessoas te enxergam, como você enxerga as pessoas. Então tá ali numa caixinha, né, e para elas não serem reconhecidas porque são muito dolorosas, por mais que a gente ache que, falando assim, do jeito que eu tô falando, tipo, ai, que besteira, não, gente, não é, são dolorosas porque são memórias emocionais da nossa infância, que sempre vão vir emparelhadas com situações que geram uma intensidade, uma valência emocional muito grande, né? Então é doloroso descobrir, olhar para essas crenças. E aí o que essas crenças fazem? Elas se vestem, né? Se disfarçam de pensamentos racionais e justificáveis, às vezes até de doença, inclusive, tá? E aí, mas isso aí fica para outro tópico. Eu não tô nesse canal querendo falar muito de psicologia mesmo, né? Eu quero falar minha vida, pelo viés da psicologia, claro, porque não tem como tirar isso da minha cabeça, né? Eu vivo a psicologia, eu vivo a clínica, e isso sempre vai vir, mas não é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero que a gente pense junto que nem sempre as desculpas esfarrapadas que a gente dá para não realizar as coisas, apesar de elas serem racionais, elas são justificáveis. A gente precisa investigar o que existe para além delas, que faz com que a gente não faça o que deva ser feito. Muitas vezes parte dessa orientação, né, pela aprovação e aceitação do outro. As pessoas dizem assim: ai, você não precisa da aprovação do outro para fazer o que deve ser feito. Você não pode esperar por palmas
vai dizer isso, por exemplo, para uma pessoa que tem uma história de desaprovação, de não aceitação, de não ter se sentido, se percebido amada da maneira como ela interpretou a realidade durante toda a vida dela? Sabe? Uma pessoa que sofreu bullying, não dá, não é assim que a nossa mente funciona. Racionalmente, a gente sabe que tem que fazer o que deve ser feito. É claro que eu também não posso me segurar em desculpas do tipo assim, eu tô procrastinando, porque, na verdade, eu tenho medo de me expor e tenho medo do que as pessoas vão falar por razão ABC da minha história de vida. Certo? E aí? Né? A gente procura sair desse lugar para conseguir viver a nossa vida plenamente. E aí não se enganem com esse discurso de vou viver plena sei lá, ser rica, vocês confundem muito essa coisa do ter sucesso, do viver plena, ou sei lá, que outros conceitos aí eu vejo vocês confundindo, que agora eu não lembro. É ter equilíbrio, como se fosse uma coisa estática, estável e perfeito e divino, de outra ordem. Não é. Viver a vida plenamente significa viver, ser e existir em todo o meu potencial, sabe? E não ficar me escondendo e não desenvolver as minhas habilidades, ou as habilidades que eu tenho uma tendência, aptidão, coisa parecida, né? Por conta dessas crenças. Essas crenças, apesar de elas serem a base da forma como a gente se construiu e da maneira como a gente construiu a nossa realidade, nem sempre elas são positivas, às vezes elas distorcem a maneira como a gente enxerga a realidade, enxerga as relações e dificulta que a gente encontre alegria e bem-estar no nosso dia a dia. Né? Então, na hora que eu deixo de fazer o que deve ser feito para realizar algo que vai me proporcionar bem-estar, eu estou me prejudicando. E é disso que eu estou querendo falar com vocês, né? Que existem essas crenças, que existe um movimento nosso de preservar por medo de entrar em contato com esse desconforto. Isso existe, isso é real. Porém, não é porque isso existe, isso é real, que eu simplesmente vou me resignar a esse sofrimento. E aí é uma coisa muito interessante no ser humano, né? Que é o se acostumar. E a gente tem medo de sair daquele lugar que a gente conhece, por mais sofrido que esse lugar seja. E às vezes não é um lugar físico, é um lugar aqui dentro. Sabe? Às vezes é um lugar que só existe dentro da nossa cabeça, é o lugar que a gente ocupa na nossa própria vida. É o lugar que a gente ocupa no mundo. Sabe o Rei Leão e aquela conversa que ele tem com o Simba e diz para o Simba ocupar o lugar dele no ciclo da vida? Pois é, às vezes todos nós aqui estamos como Simba, fugindo de ocupar o nosso lugar no ciclo da vida para não ter que entrar em contato com as emoções atrozes e horríveis que o tio dele, assassino, causa nele. Então, se a gente... Gente, de onde é que eu tirei essa metáfora do Rei Leão? Enfim. Vamos pensar no Rei Leão. Aí tá lá o Rei Leão, né? Ou tá lá o Simba, fugindo de ocupar o lugar dele no ciclo da vida, porque ele não quer entrar em contato com as memórias assustadoras que ele tem sobre ocupar o lugar dele no mundo, sobre ser quem ele é, porque é muito doloroso, né? Então, assim, à medida em que a gente vai se conhecendo, à medida em que a gente vai se fortalecendo, a gente vai abrindo para pequenas brechas para ir lidando devagar com essas crenças e desconstruindo e enfraquecendo o poder que elas têm de nos barrar na direção da nossa realização. Quando eu digo realização, gente, estou falando de viver uma vida com mais alegria e bem-estar, sabe? Então, a gente às vezes vai se privando de enfrentar certas situações para não ter que lidar com esse desconforto. Isso também tem a ver com confiança, tem a ver com eu confiar na minha capacidade de superar esse desconforto para chegar onde eu quero chegar.
Então, a confiança, ela vai se construindo à medida em que eu ouso enfrentar situações desconfortáveis, enfrentar pequenos desafios diários que vão me fortalecendo e vão alimentando a imagem que eu tenho de ser uma pessoa capaz. E aí cá estou eu, nessa jornada de 100 vídeos, compartilhando com vocês à medida em que eu vou chegando nos vídeos, sabe, eu vou fazendo essas reflexões sobre os meus próprios processos de sabotagem, né? E ainda vou também compreendendo como é que essa estrutura funciona e vou compartilhando com vocês as minhas percepções sobre essas melhorias. Mas não é uma coisa simples, não é fácil, né? Tipo, para a raiz é fácil, não é. Eu também estou aqui botando a cara a tapa, enfrentando esse desconforto e vamos lá. Né? Vamos, sabe? Eu me propus a isso porque eu quero ver onde é que vai dar. Onde vai dar em vários sentidos, onde vai dar na minha confiança, onde vai dar na minha autopercepção, onde vai dar no fortalecimento e na superação da síndrome de impostora, mas também onde vai dar a minha mensagem. Aonde as minhas reflexões sobre autoconfiança, autocuidado, superação, transformação, psicologia, comportamento e etc., aonde tudo isso vai chegar, né? Então, é isso. É isso, mas é muita coisa, né? Quando a gente diz isso, meio que a gente reduz tudo que a gente falou. Ó, para vocês pensarem sobre isso. Ouvi, sabe de quem? Paulo Cuenca. Paulo Cuenca falou que você nunca deve terminar uma palestra ou uma apresentação com então é isso. Porque na hora que você diz isso, parece que é fácil estar aqui e falar, é fácil chegar nessas conclusões, é fácil, né? Enfim, fica a reflexão para vocês, tá? Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar com alguém e principalmente me falar aqui nos comentários como é que tu faz para superar essas crenças limitantes da tua capacidade. O que tu já conseguiu superar até hoje, né? Próximo vídeo eu acho que eu vou falar sobre isso, como a gente faz para encontrar alternativas para essas crenças. E aí, te vejo no próximo vídeo, entre amanhã ou depois de amanhã. Então tá? Tchau!